Resiliência, definição. É a capacidade de recobrar-se facilmente ou de se adaptar a má sorte ou a mudanças. Para quem não me conhece, meu nome é Renata Macedo e nesse canal a gente fala sobre Bíblia. Se você gosta desse tipo de assunto, já te peço que dê um like nesse vídeo e se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito. Hoje nós iremos falar um pouco sobre a característica resiliência, que é uma característica muito importante que nós precisamos ter para poder a gente vencer os desafios do dia a dia. E o que a Bíblia fala sobre isso? Então, quando a gente fala sobre capacidade de se adaptar a mudanças, a má sorte, isso logo nos leva a lembrar de alguém que passa por muitas situações difíceis na Bíblia, porém a gente não vê relatos de reclamação, a gente não vê ele lamentando, que é o José do Egito. José, ele foi vendido pelos irmãos dele por causa de ciúme, foi vendido pelos próprios irmãos. Imagina a situação desse rapaz, com 17 anos, ele foi vendido pelos próprios irmãos, filho de seu pai. Que situação, né, gente? José agora foi vendido como escravo, na época ele tinha 17 anos e foi vendido para um senhor de escravos. Sendo que esse senhor de escravos vende ele para Potifar. Potifar compra ele como escravo e leva para casa dele. Só que José era uma pessoa tão abençoada, né? Com certeza era uma pessoa íntegra, decente, e Deus o abençoava onde ele estava. Então, mesmo sendo escravo, ele prosperava muito em tudo que ele fazia. Nisso, Potifar colocou ele como chefe na casa dele. Só que, mais uma vez, acontece uma injustiça com José. A esposa de Potifar deseja José, só que José não quis nada com ela pelo fato de ser esposa do senhor dele, então ele viu que ele não poderia fazer isso, que ele ia desagradar a Deus. Ela arma contra ele e, resumindo, ele acaba preso. Sendo que na cadeia, José ele continua sendo uma pessoa boa, mesmo sem saber o que seria do futuro dele, mesmo sabendo que tudo que estava acontecendo na vida dele era muito injusto, ele continuou sendo uma boa pessoa e Deus o abençoou e tudo que ele fazia ele prosperava. Então, José ele acabou se tornando chefe dos carcereiros. Nisso que ele se tornou chefe dos carcereiros, ele acabou sendo responsável por tudo ali e tudo que ele fazia prosperava. Resumindo, José depois disso interpreta o sonho, né, do copeiro e do padeiro do rei, e depois de um tempo ele interpreta o sonho do rei. Vocês já devem conhecer bem essa história. E ele acaba se tornando o governador do Egito. O que eu queria falar sobre essa história? Primeira coisa, uma frase que eu acho muito interessante é: floresça onde Deus te colocou. Às vezes, na vida da gente, as coisas parecem ser tão injustas, né? E realmente, gente, a vida não é justa. Acontecem coisas na vida da gente que a gente olha e fala assim: não é justo, a vida não é. No mundo a gente tem aflições. De vez em quando acontecem coisas na vida da gente que a gente olha e fala assim: caraca, isso não é justo, não deveria estar acontecendo isso comigo. Nem sempre acontecem coisas ruins na vida da gente que a gente está colhendo coisas que a gente plantou. Tem horas que realmente, que é colheita, você plantou, você vai colher o seu erro. Mas tem coisas que você olha assim, realmente, você não fez nada para merecer aquilo, mas está acontecendo. Porém, a gente precisa fazer como José, gente. A gente não vê em nenhum momento José reclamando, a gente não vê ele falando mal dos irmãos para ninguém, a gente não vê ele se lamentando, a gente vê ele, onde ele está, ele procura dar o melhor dele, ele procura fazer o melhor. Se ele está lá sendo escravo, ele é o melhor escravo. Se ele vai para a prisão, ele é o melhor prisioneiro, de uma forma que ele acaba se tornando carcereiro, chefe dos carcereiros. E assim ele vai se preparando para o futuro que Deus tinha para ele desde o início, lá quando ele comenta o sonho que ele teve com os irmãos dele, com o pai. Enfim, Deus ele tem um projeto para as nossas vidas. Todo pai tem um projeto para o filho, né? Eu olho para o meu filho e fico pensando assim: meu filho ele tem jeito para isso, tem aptidão para aquilo. A gente fica imaginando, fica sonhando, né? A gente tem projetos para os nossos filhos e Deus também tem projeto para as nossas vidas. Então, às vezes, acontecem coisas na vida da gente que a gente não consegue entender o porquê. Mas aí não tenta entender não, gente. Aceita. Tem coisa que a gente tem que aceitar, entendeu? E dar o nosso melhor. Tem situações que a gente passa, que a gente não tem como resolver naquele momento. O que o José ia fazer? Ele não tinha como deixar de ser escravo no momento que ele foi vendido. Ele não tinha como sair da cadeia a partir do momento que ele foi preso.
Aí, ou seja, ele estava sendo preparado para ser governador do Egito. Por que eu vejo que ele estava sendo preparado? Porque o que José fez na casa de Potifar? Ele administrou a casa de Potifar. O que José fez na cadeia? Administrou, estava se preparando para governar. E o que um governador faz? Administra. Então ele estava sendo preparado para ser o governador do Egito. Talvez a gente passe grandes dificuldades na vida da gente para que a gente possa aprender alguma coisa para viver algo que Deus tem preparado para a gente lá na frente. Então vamos tentar aprender com as lutas, com as dificuldades, com os desafios, entendeu? Procurar aprender como que eu posso resolver isso aqui, o que eu posso fazer nesse momento. Se eu não posso resolver o meu problema, o que eu posso fazer para agradar a Deus mesmo passando por esse problema? Então que a gente possa procurar dar sempre o nosso melhor onde quer que a gente esteja, porque é isso que a gente deve fazer. Porque com certeza tem algo muito bom, muito melhor esperando por você lá na frente. Mas se você não se preparar, você não vai receber. Então, onde quer que você esteja, independente da situação que você esteja passando, sirva a Deus. Leia a Bíblia, ore, jejue, busque a presença de Deus para a sua vida. Qualquer lugar que você estiver, procure dar o seu melhor. Porque é assim que você vai ser abençoado lá na frente. Agora, se você ficar reclamando, falando mal dos outros, se lamentando, você não vai chegar a lugar nenhum. Vai ficar igual o povo de Israel lá dando voltas e voltas e voltas e não sai do lugar. É essa palavra que eu queria falar para vocês hoje, que a gente possa tomar o exemplo de José para a nossa vida como um exemplo de resiliência, porque para mim ele é o maior exemplo de resiliência que a gente tem na Bíblia. Então que a gente possa trazer essa qualidade para nós, as características dele, as características de uma pessoa resiliente, que a gente possa procurar estar aprendendo a prosperar onde quer que a gente esteja, para que a gente possa tomar posse daquilo que Deus já tem preparado para as nossas vidas, tá bom? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe seu dia e tchau, tchau!